eu quero trazer aqui para vocês o depoimento do Jair Messias Bolsonaro, que foi prestado ali na Polícia Federal ontem. Ele imaginou que o depoimento seria muito facinho. Ele pensou que o depoimento seria bem rapidinho, que não demoraria, que seria assim e que seria assado. Só que pelo que a gente conseguiu acompanhar o depoimento dele, que segundo a defesa imaginava, aconteceria de forma rápida, aconteceu na verdade de forma muito demorada, né? Foi mais de 3 horas de depoimento. Se perguntou muito sobre vacina, sobre o próprio Mauro Cid. Só que teve um ponto que me chamou bastante a atenção no depoimento, que eu não sei se todo mundo tá falando aí, mas eu busquei me conectar com esse ponto aqui, ó. Que é o ponto, por exemplo, que a Polícia Federal revela para o Jair Messias Bolsonaro que foram encontrados lá na quebra de sigilo telemático do Mauro Cid e do Ailton Barros um print de uma suposta mensagem ou de supostas mensagens trocadas entre Jair Messias Bolsonaro e o Ailton Barros. O print estava escrito lá PR01. Ele apagou do celular dele, seguindo ali supostamente a orientação do Mauro Cid. Inclusive apagou até o print, mas mandou o print pro Mauro Cid. E aí, como a própria polícia comemorou, só para mostrar para vocês aqui, ó, como a própria polícia comemorou, a Polícia Federal celebrou, o Mauro Cid não tinha desativado os backups do celular entre a primeira e a segunda apreensão. Então, mesmo com o material sendo apagado ali pelo Ailton Barros, estava na nuvem do Mauro Cid. Mas olha o que diz aqui esse trecho, que para mim é um dos mais importantes, porque conecta Bolsonaro às arquiteturas, às organizações do golpe de 8 de janeiro. E também dos movimentos golpistas encampados na porta de quartéis, na porta do STF e até mesmo do 7 de setembro. Porque olha o que teria dito ali o Ailton Barros para o Bolsonaro. Neste momento, o declarante foi cientificado de que a Polícia Federal identificou na quebra de sigilo telemático de Mauro César Cid prints de mensagens no aplicativo do WhatsApp enviadas por Ailton Barros em fevereiro de 2022, que seriam mensagens enviadas por Ailton ao contato PR01. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é chamado de PR, chamado de PR pelos apoiadores. Com o seguinte conteúdo. Abre aspas. Outra coisa, PR. As lideranças deste grupo, Abrapas e outros, ou seja, os grupos que organizaram o 7 de setembro, ficam tentando me sondar qual a postura do PR em relação ao movimento que eles querem fazer para o dia 31 de março, que é um movimento alusivo ali ao golpe de 64. Não querem fazer nada que possa prejudicar o PR. Não dei recibo, mas disse a eles que o PR não se mete ou opina nessas questões e que respeita a vontade popular. E que o presidente, como vocês sabem, já sabem, normalmente quando existe uma manifestação popular sadia, ele normalmente cumprimenta o povo, como tem feito. Aí eu perguntei, quais seriam as pautas de vocês? E eles disseram, a primeira pauta, vamos acampar em Brasília até os 11 ministros do STF saírem de suas cadeiras. Essa é a primeira, kkkk. Dei uma desculpa e encerrei a ligação. Dá para operar nestes GPs, que eu acredito que sejam grupos, tá? Para as pautas deles serem do meu interesse. Por exemplo, pau no corno do Xandão sempre, bicha velha pelancuda na questão das urnas eletrônicas, impeachment do corno do Xandão, desculpa as palavras, tá? Que está engavetado no Senado, coloco nas nossas pautas. Se quiser, dou uma esticada aí e acerto estas pautas e libero. Ou seja, ele fala, se quiser eu vou aí conversar com você, Bolsonaro, e a gente fala sobre as pautas que você quer. Inclusive é bom apurar aí se ele não viajou para Brasília nesse período ou se não encontrou Bolsonaro em algum lugar também, tá? E aí segue. Bom, e aí em outro momento ele fala, né? Em outro print de mensagem de Ailton Barros ao contato PR01, ele diz o seguinte, o Ailton Barros, bom dia PR, quer que eu ligue ou já safou? E aí ele continua, apaguei porque já peguei a orientação com o Cidinho. Apagou o quê? Qual foi a orientação que o Mauro Cid deu pro Bolsonaro? Ou que o Bolsonaro deu pro Mauro Cid? Indagado sobre o motivo de Ailton Barros ter encaminhado ao declarante pautas contendo ataques ao Estado de Direito e às instituições democráticas, especialmente o STF, para serem objeto de manifestações antidemocráticas, respondeu que não participou ou orientou qualquer ato de insurreição ou subversão contra o Estado de Direito. Indagado sobre quais seriam as orientações que Mauro César Cid repassou a Ailton Barros, conforme trecho da mensagem transcrita acima, respondeu que não tem conhecimento, mas duvida que Mauro Cid teria dado reforço para as referidas pautas, que Mauro Cid é um militar
altamente qualificado, primeiro lugar em todos os cursos militares em que é graduado, sendo, portanto, um militar disciplinado e que jamais compactuaria com os atos subversivos. Pois é, né? Mas o problema é que no celular dele tem diálogo dele com o Ailton Barros falando sobre golpe de Estado. Assim como também tem diálogo do Ailton Barros com o Queixo, o Elcio Franco, amigão do Pazuello, combinando também golpe de Estado. Ambos estavam presentes no governo no momento desses diálogos. Tanto o Elcio Franco quanto o Mauro César Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro. Indagado sem ter conhecimento de que Ailton Barros participou das tratativas para executar um golpe de Estado após o resultado das eleições presidenciais de 2022, para manter o declarante no poder, respondeu que não e que Ailton não possui liderança para regimentar pessoas para qualquer ato, que ressalta que não concorda com qualquer tratativa neste sentido. Como é que ele tem certeza que o Ailton não tem ali, por exemplo, liderança para regimentar essas forças que ele alega ali, tá? E aqui abaixo ele também defendeu o Mauro Cid, diz que não acredita muito que o Mauro Cid arquitetou tudo isso. A gente precisa lembrar que o Mauro Cid está sendo apontado ainda como homem-bomba, sim, contra o Bolsonaro. Por quê, Carlito? Porque a gente sabe que ele tá calado por enquanto, mas com esse depoimento do Bolsonaro ontem, que praticamente jogou tudo no colo do Mauro Cid, é muito provável que o Mauro Cid perca essa lealdade que ele tinha ali ao Jair Messias Bolsonaro de forma tão canina, né? De forma tão animalesca. Tá? Então a gente precisa ter olho aberto em relação a isso e novidades vão aparecer. Lembra que eu falei pra vocês que quando a polícia faz alguns atos, toma algumas atitudes, ela já tem ali um ponto de vista encaminhado, ela já sabe exatamente o que é que ela quer buscar, ela já sabe o que é que ela vai fazer, ela já tem entendimento de como é que de que linha de investigação ela vai seguir. Pois é, agora a gente tá vendo aí esse caso especificamente do Mauro Cid, só confirmando o depoimento do Bolsonaro, só confirmando o que a gente estava trazendo, bem como também a questão que envolve o próprio Ailton Barros, porque eu tô colocando iluminação aqui para ficar mais claro que ainda tá meio escuro aqui este quarto, tá?